Iniciando, nós queremos falar de fermento. Todo mundo conhece fermento. E a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem diz isso, pastor? A Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, verso 8, está escrito isso, que um pouco de fermento leveda toda uma massa. E o significado disto é que o texto fala de uma doutrina, esse fermento é uma doutrina que não deveria ser observada pelos cristãos do passado. E que doutrina seria esta? A circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia no órgão genital masculino que era para a purificação. Os judeus usavam essa prática. E essa prática, ela era considerada fermento. Mas não era a prática em si que era o fermento, mas era o resultado dessa prática. A graça que é Cristo, Cristo é a graça, essa graça estava em lugar dessa prática da circuncisão. Cristo, a graça que é Cristo, veio para ficar em lugar, funcionar em lugar dessa circuncisão. Por exemplo, quando Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, quando ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a graça passou a reinar em lugar da circuncisão, do que era a lei, dessas práticas que a lei trazia para as pessoas naquela época. Então, a lei, ela existiu, tendo a sua parte funcional, até Cristo ter morrido na cruz, porque após a morte de Cristo, a ressurreição dele, agora há um livre espaço para que a graça reine. A salvação que nós pregamos, ela é da graça, como a própria Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, os versos 8, capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É a graça, porque pela graça ou de graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não pode ser das obras para que ninguém se glorie. É graça, é de graça. Isso ficou em lugar daquela lei pesada. A lei era dente por dente, olho por olho, mas a graça é Cristo por todos. Cristo impediu, ele aboliu o que existia como lei da circuncisão e outras leis para que reinasse a graça que é ele. Mas a verdade é, meus caros ouvintes, que alguns ainda hoje procuram ficar com as práticas da antiga lei, deixando Cristo de lado. Você sabia disso? Quando você tenta se reger pelo que era lei, estou falando das coisas espirituais, a lei que os judeus praticavam, quando a pessoa deixa de praticar a graça, deixa de abraçar a graça que é Cristo e vai viver das práticas dessa lei antiga, está deixando Jesus Cristo, que aboliu a lei, de lado. A verdade é que as pessoas ainda hoje fazem isso, mas fazem por ignorância. Alguns continuam na prática de algumas coisas da lei por conta que não reconhecem a graça que é Cristo. Não reconhecem. Então, o apóstolo Paulo, ele disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho dessa doutrina mexe com todos. Um pouquinho dessa doutrina. Qualquer doutrina, amado ouvinte, que não seja suficiente para o seu crescimento espiritual, termina lhe causando um problema. Um pouquinho desse fermento, um pouquinho dessa doutrina mistura toda a massa, mistura a mente da pessoa com pensamentos contrários, coisas que às vezes são pesadas para os homens, que Jesus, que Deus não quer que o homem viva dessa forma. O próprio Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mas certas práticas ainda vindas da lei antiga servem de peso para o ser humano.
um pouquinho dessa massa, só um pouquinho dessa massa, um pouquinho dessa doutrina que não é para a pessoa observar, mexe com todos. E aí, queridos, nós precisamos olhar para os dias atuais e vamos ver que ainda tem gente que não tem a prática completa, mas algumas práticas da lei antiga eles têm. Eu vou dar só um exemplo. Estou falando de circuncisão, que era uma prática dos judeus, mas tem uma prática hoje que ainda é observada por alguns, é a guarda do sábado. A guarda do sábado, ela vem da lei e alguns ainda hoje permanecem guardando o sábado como se fosse uma obediência a Deus, e isso para adquirir a salvação através da guarda do sábado. Precisamos ter cuidado. O que a gente necessita de fato é da graça de Cristo. O que a gente necessita na realidade é do sacrifício de Cristo e não das práticas da lei, porque essas práticas foram abolidas. Cristo já nos libertou através da sua morte. Ele nos libertou do jugo da lei. E a Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja que não há sentido para guardar sábado hoje, não há sentido para ter mais circuncisão, não há mais sentido para uma série de coisas. Hoje não há mais sentido, porque Cristo mudou essa história. Hoje é obedecer a Cristo, ser filho de Deus, crer no Espírito Santo para obter a salvação. E o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, ele, na sua doutrina bíblica, falou assim, lá em Gálatas capítulo 5, os versos 3 e 4. Olha como é que é. Você que ainda vive na prática dessas coisas da lei. Paulo disse o seguinte: de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Eu pergunto, quem pode guardar toda a lei? Quem é o santo pecador que pode guardar toda a lei? Qual é o homem, por mais santo que seja, que tem condições de guardar toda a lei? Os 10 mandamentos, por exemplo. Quem é que cumpre os 10 mandamentos? Eu desconheço alguém. Eu só conheço o Cristo. Cristo, ele cumpriu toda a lei, toda a lei. Mas um ser humano pecador que vive nessa terra, qual deles tem cumprido os 10 mandamentos? Qual deles tem atingido esse ápice na sua vida de santificação e tem guardado os 10 mandamentos? Nenhum. Vocês querem ver um teste? Se eu perguntar, quem guarda todos os 10 mandamentos, ligue para cá. Você vai ver que não tem quem guarde 10 mandamentos. Se alguém guardar a lei e tropeçar em um só pontinho dela, é culpado de todos. Tiago 2,10 na Bíblia diz que se você guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto dela, você é culpado de toda a lei. Então ninguém guarda 10 mandamentos. O verso 3, repito o que Paulo diz: de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E ninguém faz isso. O verso 4, ele continua falando: de Cristo vos desviastes, ou de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caíste. Graça em lugar da lei é o que nós temos hoje, meu caro ouvinte. Que você entenda bem. Nós pregamos salvação aqui nessa rádio, nesse horário, nesse programa Falando ao Coração, mostrando para você que Cristo é a razão do nosso viver. Nada da lei hoje vai nos levar à salvação. Circuncisão, guarda de sábado e outras práticas nos levarão à salvação de forma alguma. Então, eu chamo a atenção de cada um para termos o cuidado com um pouquinho só dessa doutrina da lei. Pode mexer com toda uma família, pode mexer com toda uma igreja. É o que Paulo diz no início: um pouco de fermento
leveda toda uma massa. Um pouquinho dessa massa misturada é um problema espiritual grande. Então veja bem, você é livre para fazer o que quiser, mas obedeça a palavra de Deus. Quem é firme na doutrina cristã, quem é firme na doutrina da palavra da verdade, não se envolve com essas outras coisas. Vocês hão de convir comigo que hoje está muito assim. Cada comunidade tem uma doutrina criada por ela própria, que não é a doutrina bíblica. A doutrina que eu estou falando é aquela: se proíbe uma coisa, mas abre mão para outra. É verdade. Você, como cristão, não pode fazer isso, mas abre mão para outra coisa. E um pouquinho dessa doutrina que vai entrando na igreja vai levedando toda uma massa. Daqui a pouco tem muita gente pregando o que não tem na Bíblia, citando versículos que não tem na Bíblia, ensinando ao povo aquilo que a Bíblia não ensina, e isso leveda toda uma massa. Eu chamo a atenção de cada ouvinte, daqueles que estão querendo ouvir essa palavra, que se interessam por essa palavra. Não há necessidade mais de guardar o sábado. Não há necessidade mais de circuncisão. Não há mais necessidade de uma série de coisas. Por exemplo, na lei, pra você ter uma ideia, na lei, uma senhora, uma mulher, quando chegava na sua época, e vocês sabem o que é que eu estou falando, é a época da mulher, ela era considerada na lei uma mulher impura. E onde ela se assentasse, tinha que ter um ato de purificação. Aquele local que essa mulher se assentasse tinha que ser lavado com água por tantos dias para purificar o lugar. Hoje em dia isso não existe mais. A época da mulher hoje é chamada, sabe de quê? De saúde. A saúde da mulher. Mas naquela época era um problema sério. Vocês se lembram que a Bíblia fala numa mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela não podia estar junto com a sociedade, ela se escondia, ela estava em algum lugar, porque na realidade era impura. Essa daí que eu estou falando, essa da qual eu estou falando, tinha 12 anos que sofria com fluxo de sangue e era impura. Jesus a curou através de um toque que ela deu nas vestes do próprio mestre. A lei era dessa forma. Um leproso, por exemplo, na lei, ele não podia chegar perto de ninguém. O leproso era para estar de fora da sociedade. É desse jeito. Então, meus caros, quem é firme na doutrina de Cristo não vai se envolver com essas outras coisas. Isso são coisas que a Bíblia diz. Isso, na verdade, é coisa que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso não pode aquilo, mas não é uma doutrina pesada. É uma doutrina que você pode obedecer. Mas essa que vem para levedar a massa, essa que vem para tirar a liberdade que Cristo deu, fuja dela, saia dela. Se for para você desobedecer a Deus, é melhor você fazer a coisa que venha agradar a Deus do que estar obedecendo a homem, doutrinas de homens, porque a doutrina de homens não vai levar a nada, a doutrina de homens, mas a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, essa é a que é verdadeira. Vocês aí que estão me escutando sabem que hoje se cria doutrina de todo tipo e se torna uma doutrina farisaica para pesar sobre os irmãos, para pesar sobre a igreja. É aquele não pode. Você é livre para adorar o Senhor. E a Bíblia ensina como você deve se portar. Lá no início dessa reflexão, falava eu sobre a circuncisão, repetindo o que já falei no início, que é um tipo de cirurgia realizada no órgão genital masculino para a purificação que os judeus faziam. Então, se hoje alguém quer viver com alguma prática da lei, tem que cumprir toda a lei, inclusive circuncisão, meu caro. Se você guarda o sábado e não pratica a circuncisão, então está quebrando um princípio, aquele princípio que Tiago 2,10 diz na Bíblia: se guardar toda a lei e tropeçar em um ponto dela, é culpado de tudo. Você guarda o sábado, mas não é circuncidado, então não está fazendo nada. Ou você é circuncidado e não
não leva a coisa, não encara a coisa do restante da lei, então está errado. Melhor a graça que é Cristo, né? É só cumprir a graça que é Cristo. É só estar atrelado a Cristo. É só estar acostado às ideias do Cristo. É somente se ligar nele, e outras práticas ficam de fora. Dessa forma você pode ser salvo. Que a salvação alcance a você nesta noite. Que isso que estamos falando aqui sirva de lição para a glória de Deus Pai, o nosso Deus eterno, e que você conheça o pleno conhecimento mesmo, conhecimento da salvação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sentado eu estava, muito me interessava, ouvindo o professor assim dizer. Fiquei bem mais atento quando em certo momento se pôs no quadro negro a escrever. Quanto mais o ouvia, mais e mais aprendia, anotei tudo pra não me esquecer. O significado deixou bem explicado, o sentido da palavra converter. Com Deus, ver Deus, ter Deus, junte as três partes do começo e irás ver. Com Deus, ver Deus, ter Deus, formam a palavra que se chama converter. Três partes se divide, cada uma coincide, uma lição importante para nós. Não de letra somente, Deus fala com o crente, nem sempre compreendemos sua voz. Deus quer que sua igreja constantemente esteja firmada na palavra converter. Todos os dias de vida ser nova convertida, servindo ao Senhor permanecer. Com Deus, ter Deus, ter Deus, junte as três partes do começo e irás ver. Com Deus, ver Deus, ter Deus, formam a palavra que se chama converter. Com Deus, ver Deus, ter Deus, é maravilhoso todo dia aprender. Com Deus, ver Deus, ter Deus, novo convertido todo dia quero ser. Com Deus, ver Deus, ter Deus, é maravilhoso todo dia aprender. Com Deus, ver Deus, ter Deus, novo convertido